A menina boazinha só se f... Dentro do cinema de terror, eu diria que esse é um fator praticamente incontestável, principalmente quando a gente pensa na figura da Final Girl, que é essa figura pura, virginal e boazinha, e que sofre muito na mão do vilão. E de certa maneira é sobre isso que esse filme aqui tá falando, só que ele apresenta pra gente uma abordagem um pouco mais abrangente, para falar não apenas sobre a Final Girl em si, mas também sobre a nossa percepção e a percepção dos demais personagens em relação a ela. Ou seja, o fato dela ser uma menina boazinha ou não, meio que não faz diferença, porque o que importa e o que é mais perigoso é se outras pessoas a enxergam dessa maneira. Isso pode parecer um pouquinho confuso, mas fica até o final do vídeo que eu acho que vai ficar mais claro depois. Ou não, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o filme Christie. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel, eu sou doutor em Ciências da Linguagem e o meu objeto de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o cinema de terror. Uma das figuras que eu mais estudei ao longo da minha pesquisa foi a figura da Final Girl. E talvez seja por isso que eu tenha gostado tanto desse filme aqui. Porque esse filme aqui é uma obra que, ao mesmo tempo, ela reforça alguns dos tropos relacionados à Final Girl, só que ele também desconstrói muito daquilo que a gente conhece a respeito dessa figura. Só que eu tô me adiantando um pouquinho, então vamos voltar e vamos falar um pouquinho sobre o filme em si. Christie é um filme de terror de 2014 que aqui no Brasil ganhou o título horroroso de Corra Pela Sua Vida. Ele é dirigido pelo Ollie Blackburn, que é um diretor que acabou só fazendo produções para TV depois desse filme aqui. O que é uma pena porque ele é um excelente diretor e eu queria ver mais filmes dele. O filme acompanha uma jovem chamada Justine, que é interpretada pela Halle Bennett. Ela é uma estudante universitária que precisa se esforçar para poder aumentar um pouco as suas notas e, com isso, não perder a sua bolsa de estudos. Ela mora em um daqueles dormitórios comuns assim, em universidades norte-americanas e, como ela não tem dinheiro para viajar no feriado de Ação de Graças, ela opta então por ficar no dormitório mesmo durante o feriadão. A princípio, ela ia passar o feriadão na companhia da sua melhor amiga, mas a amiga acaba saindo também porque o pai dela voltou mais cedo de viagem e ela vai esquiar com o pai. E aí a Justine acaba ficando sozinha. Ou melhor, não necessariamente sozinha, porque o prédio dela tem um segurança que fica ali na portaria o tempo todo. Além disso, na entrada do campus também fica um segurança e tem mais um zelador que mora ali dentro também. O problema é que em certo momento a Justine fica entediada e ela resolve então ir até o posto de gasolina para poder comprar um sorvete. Lá no posto ela tem um encontro muito estranho com uma garota igualmente estranha que fica de capuz o tempo todo. Essa garota, ela tá querendo comprar um óculos desses que vende no posto de gasolina, desses bem vagabundo, e ela reclama do preço do óculos. Essa menina fica encarando a Justine o tempo todo até ficar uma situação bastante desconfortável. Visando quebrar um pouco desse desconforto, a Justine se oferece para pagar pelo óculos da menina. A menina recusa, paga pelo óculos e sai, mas não sem antes chamar a Justine de Christie, que é o nome do filme também. E aí é que tá a questão, porque logo no início desse filme a gente já viu um grupo de jovens encapuzados matando uma menina que eles chamavam de Christie. O Christie nesse caso aqui, segundo a concepção deles, não é necessariamente um nome, é mais uma marca. É a maneira como eles enxergam determinadas pessoas. O Christie, então, é uma referência óbvia à palavra cristão, mas também não é só isso. Porque para ser uma Christie na visão desses personagens, ela não precisa apenas ser uma menina boazinha, ela também tem que ser uma menina rica e privilegiada. E aí o objetivo dos vilões desse filme aqui é livrar o mundo dessas pessoas que elas identificam como sendo Christies. O que é mais interessante a respeito disso tudo é que toda essa concepção a respeito da figura da Christie é baseada em uma visão estereotipada que não necessariamente reflete a realidade. Por exemplo, nesse encontro que a menina encapuzada, que se chama Violet, tem com a Justine, ela julga que a Justine seja uma Christie por conta do que ela percebe naquele pequeno encontro que as duas têm. Ela percebe que a Christie é gentil, afinal ela se ofereceu para pagar pelo óculos dela. Ela percebe também que a Christie estuda numa boa faculdade, uma faculdade cara, e dirige um carro bom. Porém, isso é apenas parte da verdade, porque sim, a Christie dirige um carro bom, mas o carro não é dela, é emprestado da amiga. Ela estuda numa faculdade boa, mas é uma faculdade que ela só conseguiu entrar por meio de uma bolsa de estudos porque ela não consegue pagar. E ela também tenta ser gentil com a Violet, mas ela só faz isso para poder se livrar da Violet mais cedo. Ou seja, ela faz isso por motivos egoístas e não por motivos nobres.
Só que aí o estrago já tá feito, né? A Violet e os amigos dela passam a enxergar a Justine como sendo uma Christie e passam a perseguir ela, primeiro na estrada e depois dentro do campus. A história em si ela é bem simples, mas ela é extremamente bem executada, explorando bastante a tensão que se estabelece uma vez que começa esse jogo de gato e rato, assim, de perseguição dentro do campus. Não só isso, mas o filme também é bastante eficiente na maneira como ele apresenta diversas informações importantes logo de início e volta para essas informações ao longo da sua narrativa. Por exemplo, a gente conhece logo de início vários cenários que serão importantes depois, como a piscina de natação, o estádio de futebol, a biblioteca. Tudo isso vai ser usado em algum momento. Assim como algumas informações que parecem que estão ali de maneira aleatória, mas também vão ser importantes depois, como o conhecimento da protagonista em química. Mas, voltando àquilo que eu falei antes, o que eu achei mais interessante a respeito desse filme é a maneira como ele, ao mesmo tempo, reforça e subverte a figura da Final Girl. Só que antes de eu entrar nessa discussão a respeito da Final Girl, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe o seu like aqui, porque isso ajuda bastante na divulgação. Quando o vídeo ganha mais likes, o YouTube mostra ele para mais pessoas. Como eu falo sobre filmes que normalmente as pessoas não conhecem, a divulgação desse tipo de conteúdo acaba sendo um pouco mais limitada, porque o YouTube entende que ninguém tem interesse nesse assunto. Só que se o vídeo ganha mais likes, o YouTube passa a entender que sim, as pessoas estão gostando do conteúdo, por mais que talvez elas não conheçam o filme em si. Então, peço aí a ajuda de vocês para ajudar a divulgar, tá? Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza, então? Continuando. Final Girl é um termo que foi cunhado pela autora Carol J. Clover no livro Men, Women and Chainsaws, que é um livro muito bom, por sinal. Esse aqui, ó, vale muito a pena conferir. Segundo a definição, então, da Carol Clover, a Final Girl é essa figura que não apenas sobrevive aos ataques do vilão, como ela também traz algumas características muito específicas. Uma dessas características é o fato de ela ser uma menina boazinha. Outras características também importantes é o fato de que ela é retratada como sendo uma figura não sexualizada e possivelmente virgem, além de ser inteligente, solitária e de ter nome e aparência andrógina. Outra característica da Final Girl é que no seu confronto final com o assassino, ela acaba tomando a arma dele e usando essa arma contra ele. E aí existe toda uma outra discussão sexual, porque como a arma ela tem um formato fálico, como um facão, como uma motosserra, por exemplo, o ato de ela tomar essa arma do vilão acaba simbolizando uma espécie de castração. Mas eu não vou entrar tanto nessa discussão aqui, porque eu não acho que ela se encaixa tanto nesse filme em específico. Apesar de que, em certo momento do filme, a Justine ela acaba vestindo as roupas dos assassinos para poder se infiltrar entre eles. Então, existe um pouco desse jogo aqui, mas não é tanto. A Justine também apresenta muitas das outras características que são associadas à Final Girl, como o fato dela ser solitária, ou pelo menos naquele momento ela estar solitária, e ela ser extremamente inteligente. E isso fica muito evidente na maneira como ela consegue se preparar diante das adversidades que ela enfrenta e parece ser muito mais preparada para enfrentar aqueles vilões do que todos os outros personagens que são apresentados ao longo do filme. Só que, ao mesmo tempo, ela não carrega todas as características de uma Final Girl. Por exemplo, logo na primeira cena em que ela aparece, ela é vista apenas de calcinha e camiseta acordando ao lado do namorado. Ou seja, o filme mostra ela de uma maneira sexualizada e também deixa claro que ela não é mais virgem. E o nome dela não é um nome andrógeno, é um nome feminino. E um nome que, por sinal, traz muitas características importantes também. Porque, por um lado, Justine significa justo ou correto, o que, de certa maneira, se encaixaria na definição de Christie do filme. Mas Justine também é o nome de uma das personagens criadas pelo Marquês de Sade, que ficou conhecido pelos seus escritos eróticos e transgressores. E a Justine da literatura também passa por situações degradantes e violentas. E eu acho que é justamente essa contradição que está no centro desse filme aqui, porque não dá para definir a personagem apenas de uma única maneira. E isso é uma das características que eu mais gostei a respeito desse filme aqui. É lógico que assim, ele não é perfeito. Ele tem lá os seus problemas narrativos. Tem uma hora, por exemplo, que os assassinos mandam para ela um vídeo todo editado, já todo montado, que inclui, inclusive, as filmagens que eles acabaram de fazer dela. Ou seja, como é que eles conseguiram editar tudo aquilo, renderizar e mandar para ela pelo celular em 2014.
Eu sei que já existia esse tipo de tecnologia, mas eu acho que demoraria um pouquinho mais. E eles também conseguem interceptar as chamadas que ela faz para a polícia, o que me parece que seria algo um pouco mais difícil de se fazer. Mas como o filme não detalha exatamente assim quem são aquelas pessoas, quais são os recursos que elas têm, a gente tem que acreditar então que sim, eles conseguem fazer isso. Além disso, ele também tem aqueles clichês básicos do filme de terror, que são aqueles personagens que só aparecem pra morrer. Eles não fazem mais nada. Só que eu acho que nada disso meio que atrapalha a experiência como um todo. Porque no fundo esse filme aqui vai muito mais além daquela discussão de a menina boazinha só se f***. Porque a discussão principal desse filme aqui é como que a nossa percepção em relação ao outro e a percepção do outro em relação a nós pode ser algo perigoso, principalmente quando ela é baseada em preconceitos e estereótipos. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta e compartilhe ele. E se você gosta dessa discussão a respeito de sexualidade e terror, você vai gostar desse vídeo que eu fiz a respeito do filme Candyland. A gente se vê na próxima então, até mais, tchau, tchau.